Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Agora vamos para o ponto 4. Esse versículo, ele fala da queda da Babilônia, e nós estamos esclarecendo aqui quem é a Babilônia apocalíptica, que é sem dúvida a Igreja Católica, né? Teremos o capítulo 17 para detalhar. Nenhuma instituição esteve assentado sobre os reis da terra desde os dias de João, né? E diz que também estava, João diz que antes disso ele estava assentado sobre os outros reinos, os reinos da Babilônia, todos eles, ela estava assentada porque era a religião da Babilônia que dominava o mundo antigo e continua dominando o mundo, e dominará até na grande tribulação. Então, capítulo 14, versículo 8, ponto 4, diz: as igrejas evangélicas e a Babilônia apocalíptica. Por que não podemos aceitar que as igrejas evangélicas derivem da reforma? Seria reconhecer que a igreja evangélica deriva da Babilônia apocalíptica. E seria reconhecer também que a Babilônia apocalíptica um dia foi a única igreja na terra. Então isso aqui traz consequências terríveis para a igreja. Sem contar que passa para o mundo uma imagem de que o cristianismo é péssimo para a humanidade, porque a Igreja Católica foi péssima para a humanidade. Ela perseguiu, roubou, matou, torturou, corrompeu, como nenhuma outra instituição fez. Então, por exemplo, quando eu vou evangelizar um judeu, já teve vez do judeu falar assim: você sabe que o cristianismo, né, matou muitos judeus. Eu falei assim: não, o cristianismo nunca matou. Aí ele falou: você não conhece a história da Igreja Católica? Eu falei: a Igreja Católica nunca foi cristianismo. Ela sempre foi uma instituição pagã organizada pelo Império Romano. Aí ele falou: então você é protestante? Eu falei: não, eu não sou protestante. Protestante é um grupo que saiu da Igreja Católica e perseguia os cristãos, como eu sou, assim como a Igreja Católica perseguia. Eu não sou nem católico nem protestante. Longe de mim está ligado a esses grupos. Aí o judeu conseguiu me ouvir, porque se você falar em católico e protestante, é sinônimo de perseguição aos judeus. Então você não consegue evangelizar um judeu que acredite que a Igreja Católica seja a verdadeira Igreja de Jesus. Você tem que deixar bem claro que não era. A Igreja de Jesus nunca matou. A Igreja de Jesus não mata. A Igreja de Jesus é a luz do mundo. O período que a Igreja Católica dominou na história da humanidade é chamado de Era das Trevas. Então ela não pode ser a luz do mundo. O comentário prossegue: a sedição de Constantino não alcançará o seu propósito. Se alcançasse, as portas do inferno teriam prevalecido contra a Igreja de Jesus. Por que a sedição? Bom, Constantino, ele fingiu ter se convertido, né? Na verdade, Constantino, ele nunca se converteu ao cristianismo. Tanto que diz a história que ele se batizou, alguns dizem que ele já estava morto, outros dizem que ele estava no leito de morte. E ele também, ele nunca dedicou, por exemplo, a vitória dele e a unificação do Império Romano, ele nunca dedicou a Jesus. Ele dedicou ao sol. Porque se perguntasse, se um cristão perguntasse a ele: você dedicou a quem? Ao sol. E quem é o sol? Para o cristão ele falava: é Jesus. Se fosse um seguidor de Mitra, quem é o sol para você? É o nosso Mitra. Então ele sabia que o sol, ele era adorado por todas as religiões. Por isso ele dedicou a vitória dele ao sol invicto. E foi daí que a Igreja Católica tirou o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus. E é sabido que a Igreja Católica foi pegando todo o paganismo de todas as nações e foi unindo, né, com elementos cristãos. E os reformados se recusam a aceitar que ela é a Babilônia apocalíptica. Eu chamo eles de
os apologistas da Babilônia apocalíptica. Mas por que eles não querem aceitar? Porque se for provado que ela é a Babilônia apocalíptica, e no meu entender já está provado, né? Se ficar provado, as igrejas reformadas é apenas um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. O comentário prossegue. Roma era a quarta besta de Daniel 7 e a quarta parte da estátua dos sonhos de Nabucodonosor em Daniel 2. No capítulo 7 ela aparece como um animal terrível, muito forte, com dentes de ferro, que destruía tudo que vinha pela frente. E Nabucodonosor também aparecia nas pernas de ferro. O comentário prossegue. Na estátua, percebemos a profecia de uma mistura representada no ferro e no barro. Então veja, na estátua, Daniel viu as pernas de ferro e quando chegava nos pés, o ferro se misturava com barro. Bom, o que simboliza isso? O barro claramente faz referência ao homem. O ferro representa o poder do império, poder de conquistar e destruir. Esse poder destruidor não foi vencido, ou seja, não foi destruído, Ele se espalhou e prosseguiu na forma do Sacro Império Romano. Bom, o que foi o Sacro Império Romano? O Papa, quando o Império Romano caiu, muitos bárbaros já haviam se convertido a esse catolicismo, porque o Império Romano ele cai no ano 476. Nesses quase 150 anos de Igreja Católica, a Igreja Católica ela já tinha ganhado alguns bárbaros para a sua religião. Eu não digo que eles ganharam os bárbaros para Jesus, porque veja um exemplo, eu vou citar o nome de um católico, um missionário católico, para vocês pesquisarem na história e ver como a Igreja Católica conseguiu ganhar os bárbaros e como ela vai se favorecer, porque quando o Império Romano cair, alguns bárbaros chegam, não, vamos respeitar a Igreja Católica, tal, que eles chamavam de Igreja Cristã, Então anote o nome de um homem chamado Patrício, foi um missionário católico, que ele foi trabalhar entre os bárbaros e ele, qual era a estratégia dele? Bom, entre os bárbaros estava assim, o pior tipo de espiritismo da história. Eles sacrificavam homens, a natureza era Deus, o trovão era Deus, eles chamavam de Thor, Então a natureza era Deus, a árvore, a Igreja Católica tirou a árvore de Natal de onde? Dos bárbaros, tá bom? Que era o carvalho sagrado deles. Então diz a história que Patrício ele fazia o seguinte, para ele atrair os bárbaros, ele passava uma semana na paróquia que ele construiu lá no meio dos bárbaros, e na semana seguinte ele ia trabalhar com os religiosos celtas, que eram um tipo de sacerdote que era, claro, sacerdotes espíritas. Então ele ficava lá, participava de todos os rituais com aqueles sacerdotes chamados druidas. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar, tá bom? Tem uma série que o canal History fez sobre os vikings, que fala desses sacerdotes druidas, que eles sacrificavam pessoas, O Império Romano todo falava muito desses sacerdotes, porque era algo abominável sacrificar pessoas, mesmo para o Império Romano. Eles eram maus de conquistar, de matar, de colocar impostos altos, mas sacrificar pessoas isso era abominável. Eles se consideravam civilizados. E aqueles que sacrificavam pessoas, por isso eles chamavam de bárbaros. Tá bom? Pois esse Patrício, ele passava uma semana lá com esses druidas, esses sacerdotes celtas. Aí depois passava uma semana na paróquia católica. E nessa ida e vinda, ele começou a convidar os sacerdotes druidas para eles poderem participar do culto ali, do ritual na paróquia. Tá bom? E diz a história que ele ganhou muitas mulheres dos bárbaros, porque as mulheres bárbaras, elas praticamente não iam para o paraíso,
porque para ir para o paraíso bárbaro precisava morrer em guerra, lutando. A maioria das mulheres não se envolviam em guerra. E quando ele falou que elas podiam ir para o paraíso, né, se elas entrassem para a paróquia dele, então elas gostaram, né? E assim surgiu uma grande mistura, tá bom? Da religião católica com os bárbaros. Foi assim que os bárbaros entraram para a Igreja Católica. Nós sabemos que eles fizeram o mesmo com os negros africanos, né? Misturando os santos católicos com os espíritos da África. Né? Então a Igreja Católica sempre fez isso. Isso não é novidade para ninguém. A pessoa chamar essa instituição de igreja cristã, ou ele desconhece a história ou ele é louco, né? Porque não tem chance dela ser uma igreja cristã. Pois bem, então, quando o Império Romano caiu, os bárbaros dominaram, os bárbaros respeitaram a Igreja Católica, até que teve reis bárbaros que eles se converteram e se firmaram na fé católica. Foi o caso de um homem chamado Carlos Magno. E a Igreja Católica usou esse homem, né, como líder do Sacro Império Romano, né? Ou seja, agora é um novo Império Romano, liderado por um bárbaro, e ele foi ungido pelo Papa. Né? E assim os papas eles foram ganhando respeito entre os bárbaros. Né? E o Papa ordenou que esse bárbaro, Carlos Magno, obrigasse a todos os bárbaros a entrar para o catolicismo. Se não aceitasse, ele podia matar, porque Agostinho de Hipona mandou matar. E aí as pessoas falam o seguinte: Agostinho de Hipona é uma referência. O santo Agostinho de Hipona. O indivíduo é uma referência para quem, gente? O indivíduo, ele defendeu a morte de quem não aceitasse a doutrina católica. Bom, prosseguindo na leitura. Estando organizado o Sacro Império Romano-Germânico, a cultura da besta, porque aqui é a besta. O Império Romano, ele é a quarta besta de Daniel capítulo 7. A besta, ela não foi morta, ela foi dividida. Quando os bárbaros, eles vencem Roma, os bárbaros, eles já estavam romanizados. Tanto os bárbaros, eles não tinham nem escrita. Os romanos foram fundando as cidades, ensinaram os bárbaros a lutar, e como eles eram grandes guerreiros, altos, fortes, aprenderam a educação física, a estratégia de guerra, eles venceram os romanos, tá bom? Então, os bárbaros, eles formam a besta. A besta agora já não é mais só Roma. A besta, ela forma todo o mundo bárbaro, tá bom? E vai continuar, porque a Apocalipse 13, a besta que sobe do mar que nós estudamos, ela é uma continuação do Império Romano. Alguns chamam de uma quinta besta, né? Mas seria melhor chamar a quarta besta, é o Império Romano redivivo, agora liderado pelos Estados Unidos. Né? Então a cultura da besta se espalha pela Europa. Foi isso que eu falei para vocês. A cultura dos romanos, ela conquistou todos os bárbaros. Os ingleses eram bárbaros, os alemães eram bárbaros, por isso os germânicos, né? Franceses, espanhóis, portugueses, toda essa região era dominada pelos bárbaros. Os romanos levaram cultura para eles. Os romanos começaram a dominar essa região 50 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 479, são mais de 500 anos de domínio. Os romanos já tinham construído cidades, já tinham educado eles, ensinado a arte da guerra, tudo. Aí eles acabaram destruindo Roma. O comentário prossegue. Lembra do barro de Daniel capítulo 2, dos pés da estátua misturado com ferro? Como o barro deve ser entendido nessa cultura destruidora do ferro? Ok? É uma pergunta. O barro se trata do homem e da sua religiosidade. Satanás sabe que só o ateísmo não dará conta de afastar a humanidade de Deus. Até hoje, os ateus, eles falam que existe 20% de ateus no mundo. É mentira. Os caras de pau, igual os reformados. Existe 2% de ateus no mundo, 3% de ateus no mundo.
né? Mas por que chega esse número de 20%, alguns chegam a 30%? Porque existem aqueles que dizem, olha, eu não sei dizer se existe um Deus, então esse homem deve ser definido como agnóstico, aquele que não sabe. O ateu é aquele que afirma não existir um Deus. O agnóstico, ele não sabe o que dizer, se existe ou se não existe. Aí o ateu conta todo mundo com eles. Satanás sabe que o ateísmo, ele não dá jeito na humanidade, porque Deus colocou, né, a fé nele, a fé numa divindade, Deus colocou dentro do homem. Hoje existem teses científicas que falam que está escrito no DNA do homem, tá bom? Tem interessantes vídeos no YouTube, documentários do canal History, falando sobre isso, que a religiosidade está escrita no DNA do homem. Então o ateísmo não vai dar jeito. Nenhum ateu se convence, né, de que realmente Deus não existe. É um chute. Tá bom? O comentário prossegue. Então o dragão, ele sabe que o ateísmo não dará conta de afastar a humanidade de Deus. Ele investe na religiosidade do homem, ou seja, numa falsa religiosidade. E para isso a Babilônia apocalíptica está agindo, né? Ela se junta com o espiritismo da África, com o espiritismo dos bárbaros, com os ateus da China. O que ela puder se juntar de ruim, ela se junta. No ano 312 d.C., Constantino organiza a Babilônia apocalíptica. No ano 431 d.C., na cidade onde Semíramis era adorada e chamada de Diana dos Efésios, eles organizam um concílio e tomam toda a simbologia de Semíramis e lançam sobre Maria. O título Nossa Senhora, aplicado a Semíramis, passa a fazer referência a Maria. Quem estuda a religião antiga sabe disso. Nossa Senhora era o título de Semíramis e passa a ser usada por Maria, né? Nessa mistura que aqui eles oficializaram. Mas existem sinais que antes aqueles bispos lápis que iam cultuar no templo de Mitra, tudo indica que era Tamuz, o filho de Semíramis. Então ele já havia algum culto, né, pagão dentro dessa igreja romana. Tanto que o incenso de Mitra, ele existe lá no começo do segundo século da era cristã, 200 anos antes de Constantino organizar a igreja católica. Mas a Babilônia apocalíptica já existia ali. É interessante dar uma nota, eu vou falar isso mais à frente. Os reformados, eles falam o seguinte: não, a igreja católica não pode ser a Babilônia apocalíptica, porque quando João foi revelado, vou colocar ali no ano 100 da era cristã, possivelmente, a igreja católica ainda não existia. Isso está errado. A Babilônia apocalíptica existia há séculos. E essa Babilônia apocalíptica, sendo misturada com elementos do cristianismo, já existia. Porque João, ele foi preso na ilha de Patmos por não negar. Mas os pastores e bispos traditores, lápis, eles já estavam trabalhando no templo de Mitra. Já estavam usando incenso, já estavam misturando com o culto da antiga Babilônia. Ou seja, a Babilônia apocalíptica ali, ela já está existindo. Tá bom? Constantino, ele organiza a igreja católica e em 431, quando Constantino já estava até morto, ela tem a organização final. Mas que ela já existia lá no ano 100, ela começa no ano 90, nessa perseguição que João foi preso e que muitos bispos e pastores cederam e adoraram aos deuses pagãos. Continuando. O mesmo acontece com os títulos Mãe de Deus e Rainha do Céu. Todos sabem, é só estudar a religião antiga. Esses eram títulos de Semíramis. Pastor, é só uma coincidência o título de Semíramis passar para Maria, né? Não existe coincidência, essa é uma verdade. O Vaticano, templo da Babilônia apocalíptica, foi construído como normalmente se constrói um centro espírita, sobre um cemitério,
ou enterrando ossos embaixo do templo. E todos sabem, o nome até hoje, Vaticano, isso era o nome de uma divindade romana. Você vai dizer que é coincidência? Que não tem nada demais usar um nome pagão para identificar o principal templo da Igreja Católica? Você vai dizer que não tem significado nenhum a Igreja Católica construir o seu templo em cima de um cemitério? Prossegue e veja que não foi construído em cima de qualquer cemitério, não. Olha, o Vaticano foi construído sobre um cemitério onde os cristãos eram sepultados. O cemitério ficava ao lado do Circo de Nero. Ou seja, aquele local onde Nero matou os cristãos, ele foi usado como local de consagração do templo da Igreja Católica. E até hoje, se você recorrer ao livro 1 de Apocalipse, eu mostro lá, até hoje, eles têm lá um troféu que eles dizem que o imperador romano construiu para comemorar o local onde Pedro foi sepultado. Eles fizeram um troféu. E a Igreja Católica, ela construiu ali e guardou aquele troféu. Se você pesquisar na internet, você acha o troféu. Porque o Vaticano está construído em cima de um cemitério. E as pessoas não conseguem ver isso. As pessoas ainda conseguem acreditar que essa é a luz do mundo. O comentário prossegue. Era muito significativo para Satanás um cemitério de cristãos sacrificados. O Vaticano foi construído sobre este cemitério. Uma nova mentira tem surgido no meio do povo de Deus. Ela afirma que as igrejas evangélicas derivam da Babilônia apocalíptica no processo da reforma protestante. De jeito nenhum. Os cristãos existiram antes da reforma e eram extremamente perseguidos pela Igreja Católica, como os montanistas, um grupo de evangélicos que os católicos afirmam que conseguiram exterminá-lo no 7º século da era cristã. Mas isso não é verdade. Esses montanistas eram pentecostais e eram chamados pelos católicos de anabatistas, por rejeitarem o batismo infantil e rebatizá-los quando adultos. Quando nós formos estudar sobre a Babilônia apocalíptica, no capítulo 17, eu retirei já todos os trechos que Eusébio de Cesareia falou sobre a igreja chamada Nova Profecia, que era pastoreada por um homem chamado Montano. A Igreja Católica chama de seita. Não existe uma heresia lá. Mas é claro que Eusébio de Cesareia chama de heresia. Por exemplo, a Igreja Nova Profecia defendia que Jesus reinaria na terra por 1000 anos. Eusébio de Cesareia diz que isso era heresia. Isso está muito claro na Bíblia. Eusébio de Cesareia diz que eles chamavam essa era que nós estamos vivendo de era do Paracleto, era do Espírito Santo. E isso é heresia, isso está muito claro na Bíblia. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Eusébio de Cesareia diz que eles profetizavam, falavam em línguas espirituais, umas línguas que ninguém entendia. E isso é heresia, isso é claro, isso está na Bíblia. E aí nós veremos detalhes, todos os comentários que Eusébio de Cesareia faz sobre essa igreja pentecostal, eu vou citar para vocês, né? Para vocês, nós vamos fazer a leitura para vocês verem que não era uma seita. Quem diz que é uma seita está mentindo, porque Eusébio de Cesareia é a fonte que nós temos dessa igreja Nova Profecia. Fora disso, quem que nós temos? Nós temos os escritos de 2 homens que pertenciam a essa igreja Nova Profecia. Os escritos de Tertuliano, que é um dos poucos escritos, né, de um homem que nós podemos dizer que temia a Deus, né, da igreja primitiva. A igreja católica não gosta dele, porque ele era católico e se converteu. Ele era de linha católica, ele viveu antes da organização da igreja católica por Constantino. Ele era de linha católica
e se converteu ao cristianismo, à Igreja Nova Profecia, e escreveu criticando os bispos pagãos de Roma que se diziam herdeiro de Pedro, né? E o outro homem que também era dessa Igreja Nova Profecia foi um homem chamado Cipriano de Cartago, sendo que a Igreja Católica, por distração, ou sei lá por quê, acabou beatificando ele. Aí diz a história que Agostinho de Hipona citava muito, porque os escritos, né, desse cristão da Igreja Nova Profecia eram escritos muito interessantes, tá bom? E ele morreu na fé, não negou a fé, enquanto os bispos de linha católica, como Eusébio de Cesareia, como Silvestre, aquele homem que Constantino colocou para liderar a Igreja Romana, todos eles tinham negado a fé e tinham ido trabalhar no templo espírita de Mitra. Nós vamos detalhar bastante, vai ser um estudo bem interessante. O comentário prossegue. Os católicos os chamavam de montanistas por se destacar um pastor chamado Montano, que pregou um avivamento no meio do povo de Deus. E claro, os católicos não entendem nada disso, né? Um escritor católico, Daniel Rupes, critica a doutrina de Montano, que defendia o que a Bíblia defende bem claro. Para os católicos, defender doutrina bíblica é heresia. Veja o que ele diz. Essa ideia, associada a alguma lenda judaica que fixava em 1000 anos o reinado temporal do Messias e ligada também a uma interpretação tendenciosa do Apocalipse, veio a desembocar numa semi-heresia, o milenarismo, que afirmava que Jesus reinaria em pessoa sobre a terra durante 1000 anos. Ou seja, a Igreja Católica naquela época criticou, através de Eusébio de Cesareia, criticou esse pregador chamado Montano, criticou essa igreja chamada Nova Profecia, e uma doutrina que nós podemos dizer hoje até os católicos reconhecem, católico reformado, esses hereges todos reconhecem que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, tá bom? Aí esse historiador católico, eu gosto de citar um historiador católico, porque aí não dizem que nós estamos inventando, né? Ok? Então ele critica essas doutrinas e outras doutrinas dessa igreja que a Igreja Católica e seu representante, Eusébio de Cesareia, ele escreveu, né, a pedido do imperador, e ele fez parte daqueles bispos traditores. Ele foi preso no Egito, a história comprova, e sobreviveu, e todos sabiam, né? E nessa perseguição anterior a Constantino, quem era preso ou morria ou trabalhava lá para os deuses, né? Então, se Eusébio de Cesareia sobreviveu, ele foi servir aos deuses, virou espírita, virou pagão.